Oi, Assumi, desbravadores da escuridão. Meu nome é Gray e, bom, vocês já se perguntaram como o mundo vai acabar? Como serão os últimos momentos da humanidade nesse planeta e como você lidaria com esse momento? Acredito eu que todos nós já tenhamos nos perguntado isso, pelo menos uma vez ou outra. Porque é da natureza humana ser curioso quanto às coisas que podem vir a acontecer. Mas e se agora, nesse exato momento, enquanto eu narro este vídeo e vocês assistem, este planeta começasse a acabar, dando início assim ao apocalipse? Porém, é um apocalipse diferente, um apocalipse silencioso e com coisas que, bem, claramente não são desse mundo. Bom, foi exatamente isso que aconteceu no universo de Quiet Apocalypse, série essa de vídeos criada pelo canal Soliton. E bem, em resumo, tudo começou com o Sol. Certo dia ele brilhava como sempre, mas do absoluto nada ele simplesmente desapareceu. Sem eclipse ou sem aviso prévio de alguma instituição, por exemplo. Porém, o mais estranho é que a lua continuava ainda brilhando e permanecia inteira. E se você não sabe, se o sol sumisse, a lua simplesmente também sumiria. Não imediatamente, mas ainda assim sumiria, pois justamente reflete a sua luz. Então, era uma luz que não deveria existir. Havia algo que estava claramente errado. Porém, ao invés do pânico, todas as pessoas pareciam aceitar aquilo, sem caos ou sem desespero. As pessoas nem ao menos pareciam estar confusas. Era como se fosse a aceitação de algo inevitável. E para quem havia aceitado este eminente fim, uma voz pôde ser ouvida, uma voz que dizia, entre aspas, "Você está vindo para casa", fecha aspas. E nesse momento, uma alegria silenciosa tomou conta de todo mundo. Não haviam gritos nas ruas, não haviam questionamentos, somente a aceitação. E um detalhe bastante importante neste vídeo é que durante a explicação pode ser visto saindo justamente da lua tentáculos feitos de pura energia cósmica, como se a lua estivesse sendo o casulo para algo. E aqui também podemos ver o exato momento onde tais criaturas chegaram na Terra. Fala, meu chapa, aqui quem fala é o Shinobi, e o Gray me chamou aqui em troca de matar uns demônios. E aqui vemos o que aconteceu quando essas criaturas gigantescas chegaram à Terra. E adivinhem, havia cidades totalmente destruídas, inúmeras mortes, pessoas desabrigadas, crianças ficaram órfãs. E adivinhem, ninguém pôde fazer nada, pois em todos os lugares as criaturas surgiram, apareceram praticamente do nada, nos céus, nas montanhas, em todos os países do mundo. E assim, seguiu por muito tempo. E detalhe, tudo isso em um silêncio eterno. Valeu, Gray, pela participação. E se inscrevam no meu canal se quiserem que eu mate todos os demônios do mundo. Muito tempo se passou e as entidades andavam sobre a Terra e as pessoas tiveram de ser obrigadas a aceitarem suas presenças. E a maioria da humanidade chegou à conclusão de que elas não eram más, não estavam ali por qualquer razão, estavam ali por um propósito, mas a humanidade ainda não entendia qual propósito era esse. Por isso, no começo, por mais que tivessem aceitado em silêncio tudo o que estava acontecendo, o instinto de sobrevivência ainda permaneceu. Então, obviamente, as nações que ainda permaneceram tentaram fazer algo quanto às criaturas. Porém, é óbvio que nada adiantava.
nada era o bastante para pará-las. Nenhum tipo de arma era poderosa o bastante. Então, depois de um tempo, todos perceberam que o melhor a se fazer era aceitar a presença de tais seres, pois não havia nada que poderia ser feito a respeito. E obviamente no começo foi tudo muito assustador, porém logo as tais criaturas se tornariam parte do cotidiano das pessoas. E algo que eu gostei muito nesses vídeos, que, diga-se de passagem, ainda estão sendo lançados, é que muito provavelmente estas criaturas realmente não são más. São como alguns titãs, entre aspas, benevolentes de Trevor Henderson, que somente estão lá fazendo o seu trabalho divino. E aproveitando a deixa, falando em divino, o primeiro contato com algo que talvez pudesse fazer algo a respeito foi um tanto quanto desesperador, pois quando um ser humano estava sendo tecnicamente arrebatado, ele demonstrou um medo extremo e a tal entidade somente falou 4 coisas para acalmá-lo. Não haverá fome, não haverá guerra, não haverá peste e não haverão perdas para o lugar onde você irá. Porém, do mesmo jeito, o homem continuava desesperado, mas ele não podia nem ao menos falar ou gritar, quanto mais suplicar por piedade. É como se ele estivesse preso na própria mente, enquanto a entidade falava para ele ter calma. Era como se fosse um abraço acalentador, e no final ele foi novamente obrigado a aceitar. E quando novamente abriu seus olhos, o mesmo já se encontrava em um lugar melhor. Pois bem, eu espero que tenham gostado. Deixem o seu like e o comentário, e se puderem, comentem a sua própria opinião quanto ao tema deste vídeo aqui embaixo na aba dos comentários. Queria agradecer ao meu amigo Shinobi por ter aceitado participar desse tema. E bom, como sempre, nos vemos na próxima noite e que a luz da lua ilumine o seu caminho.